Paz e graça, meus irmãos e irmãs. No vídeo de hoje quero trazer um estudo falando sobre a missão profética que a igreja tem aqui nesta terra. Que missão é essa? A missão de anunciar, de proclamar a palavra de Deus. Existem dois elementos que compõem a pregação de um cristão. Primeiro elemento é a mensagem do arrependimento. E o segundo elemento é a mensagem da volta do Messias. Sobre a mensagem de arrependimento, eu quero destacar aqui 3 pregações. A primeira pregação é a pregação de João Batista. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 1 e 2, você vai encontrar, nos diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que a mensagem que o profeta João começa a anunciar para preparar o caminho de Jesus foi uma mensagem de arrependimento. Veja então lá nas margens do Rio Jordão, onde ele batizava os novos convertidos, batizava aquelas pessoas que acreditavam na sua mensagem. Ali então a sua mensagem era sobre o arrependimento. Veja que muitos fariseus, muitos saduceus, muitos escribas também iam lá para ver o que estava acontecendo. E mesmo assim, ele não se negou de falar a verdade na cara deles, dizendo que eles estavam fugindo da ira de Deus porque não queriam se arrepender. Pensavam que por eles conhecerem a lei e fazerem um trabalho no templo de Deus, eles estavam já sendo justificados, mas ninguém é justificado pelas obras da lei, mas sim justificados pela graça, justificados através de um arrependimento seguido por boas obras. Mas eu encontro também lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14, o seguinte, dizendo que João foi preso por ele denunciar um pecado. Você se lembra que Herodes era o governador da Judeia na época? E ali ele estava então cometendo adultério com a sua própria cunhada. E ali João então denuncia aquele pecado da qual então ele foi preso. Marcos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, está muito claro. João foi preso, tentaram calar a voz do profeta, só que a mensagem não parou. O profeta foi preso, mas apareceu outro no lugar para continuar a mensagem. Veja que Jesus não mudou a mensagem, ele apenas continuou aquilo que João já estava pregando. Ou seja, arrependei-vos e crede no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Toda a pregação que Jesus fez aqui nesta terra sempre foi pautada no reino de Deus, sempre foi pautada ao arrependimento para as pessoas reverem seus conceitos, reverem a sua vida errada, tomar uma decisão e mudar. Se você se recordar da história de Zaqueu, é a mesma coisa. Veja que Jesus estava com uma grande multidão e Zaqueu ouviu falar de Jesus e ali ele tem um desejo de conhecer. E você então vê que Jesus vai para a casa dele, ele abre a sua casa, recebe Jesus, janta com Jesus, ele fica ali alegre, faz uma grande festa, um grande banquete, mas ele não havia recebido a salvação. No momento que ele se encontra com Cristo, se encontra com a santidade de Cristo, do Messias, ali ele então ele revê que de fato ele estava errado e ele tem então um desejo de mudança. E quando ele percebe que ele precisa mudar, ali então ele declara a Jesus: Jesus, se eu defraudei, se eu roubei, se eu logrei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Então, mediante a esta declaração, Jesus declara para ele: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus então está lhe dizendo, mediante a esta declaração de arrependimento, você está sendo salvo. Por quê? Porque foi um arrependimento seguido de boas obras. O arrependimento não é apenas você chorar, você implorar o perdão. É muito mais do que isso. É você ter uma atitude que vai mudar a sua vida. Este é o verdadeiro arrependimento e que a mensagem pautada no Evangelho de Cristo faz com que a pessoa mude, se arrepende e possa praticar as boas obras. As boas obras que não vai salvar, mas que vai gerar frutos. Frutos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Veja então que todos esses ensinamentos que Jesus transmitiu para os apóstolos, para os seus discípulos, quando Jesus foi ascendido aos céus, ele deixou aqui os seus representantes, ali eles continuaram a mesma mensagem. Então, se você ver lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 37, você vai encontrar que o apóstolo Pedro, nas suas primeiras pregações, onde muitas almas foram salvas, foram alcançadas por Cristo, foi em virtude da mensagem de arrependimento. Quando ele declara que era necessário se arrepender e ser batizado para que os seus pecados fossem apagados. Então, irmãos, a mensagem de arrependimento, assim como ela esteve presente na mensagem de João Batista, do próprio Jesus, dos seus apóstolos, assim deve estar na nossa boca. Nós não podemos apartar a palavra da verdade da nossa boca. Nós não podemos tirar dos nossos púlpitos, dos nossos altares, esta mensagem, porque é ela que vai produzir frutos. Por quê? Porque é ela que vai continuar trazendo almas para Cristo. Muitas vidas se renderão através desta mensagem. Se não tiver ela, os nossos altares, os nossos púlpitos estarão mortos, estarão frios e não haverá arrependimento, não haverá ganhadores de almas para Cristo. O segundo elemento, então, que compõe a mensagem profética da igreja é a mensagem da volta do Messias. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, diz o seguinte: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Nós dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Já no versículo 13, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, dizendo que ele não quer que as pessoas, que os irmãos na fé sejam ignorantes. Então, para alguém sair da ignorância, é necessário o conhecimento. E hoje, então, o nosso papel fundamental é trazer o conhecimento da verdade para as pessoas. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos ser livres, porque não somos mais escravos deste mundo, nós somos livres. Então, nós precisamos ter o conhecimento para nós, então, tirar a venda dos nossos olhos e deixar de ser ignorantes. Então, por isso que a igreja, o líder, o irmão, a irmã que está na frente do trabalho, que precisa ali anunciar uma palavra da verdade, uma palavra verdadeira,
Para quê? Para que as pessoas saiam da ignorância. Então é necessário a pregação também da volta do Messias para que as pessoas possam ter a esperança. Veja que Paulo é enfático dizendo que muitos estão tristes. Por quê? Porque eles já não têm esperança. Assim como o mundo não tem esperança, mas nós temos a esperança porque cremos que assim como Cristo morreu, Ele ressuscitou e um dia voltará para nós termos o encontro triunfante com Cristo. E veja então, o apóstolo termina no versículo 18 dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, a mensagem da volta do Messias não é uma mensagem para tirar as pessoas da igreja, não é uma mensagem para assustar as pessoas, mas é uma mensagem de consolação. E o nosso dever hoje de nós pregarmos esta mensagem é para o consolo, é para trazer a esperança. Por quê? Porque o dia do Senhor, ele está chegando. O dia da vingança do Senhor contra os seus inimigos está chegando. E nós, como igreja de Cristo, precisamos preparar a todos os nossos irmãos e irmãs na fé para ter este encontro glorioso com o Mestre Jesus. Então não esqueça. Dois elementos que compõem a pregação de um verdadeiro cristão: a mensagem de arrependimento e a mensagem da volta do Messias. Ele vem e está chegando o grande dia da nossa vitória, o dia que nós receberemos das mãos do Mestre a nossa coroa. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.